Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês alguns dos últimos lançamentos agora desse ano de 2022. Gente, bora conhecer então os últimos lançamentos de 2022. Eu separei alguns livros aqui que me chamaram a atenção, que vão lançar agora em dezembro. Inclusive, alguns deles, quando esse vídeo for ao ar, eles já vão ter até lançado. Tem um aqui que eu vi que vai lançar dia 5 de dezembro. Então, se vocês gostarem, eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de descrição para quem curtir a sinopse, adicionar o wishlist de vocês. E como vocês sabem, já que eu gravo esse tipo de vídeo de lançamentos todo mês, então vocês já estão acostumados que eventualmente eu vou olhar para baixo, porque eu estou com o computador em mãos, para ficar de olho aqui nos lançamentos, para não esquecer de nenhum, para passar alguns detalhes de cada um para vocês. Então eu já separo papel e caneta para anotar os nomes dos livros para depois adicionarem a lista de desejos de vocês, porque eu sou assim. Eu vou olhando, já me interessa, já coloco na wishlist para não esquecer depois. Então já deixa o like aqui no vídeo agora no começo e se inscreve no canal se estiverem chegando por aqui agora, sejam muito bem-vindos. E comenta aqui embaixo, assim como eu peço em todo vídeo de lançamentos, se vocês sabem de algum outro livro que eu não mencionar aqui nesse vídeo, que está lançando agora no mês de dezembro, pra gente trocar aí figurinhas e se manter informados. Então, bora lá. O primeiro que eu separei aqui se chama Coroa de Sombras. É um livro que parece que vai ser uma fantasia com romance, um pouco até de ficção científica. É um lançamento da editora Planeta Minotauro. Está previsto o lançamento para o dia 5 de dezembro. E aqui a gente vai ter um casal enemies to lovers, porque a mocinha aqui se chama Alessandra, ela não tem muita cara de mocinha, e o vilão, que parece que é conhecido como Rei das Sombras, também não é aquele típico vilão. Ela parece que vai ser aquela típica personagem feminina, poderosa, com atitude, e ela quer tomar o reino desse Rei das Sombras para ela. Então ela cria todo um plano para matar esse rei, para pegar o reino para ela. Só que não é só ela que tem interesse em assassinar esse rei. Então ele está correndo perigo a todo momento por todos os lados. Então ela precisa primeiro defendê-lo, fazer com que de alguma forma ele se case com ela, para depois ela pôr o plano de matá-lo e pegar o reino para si. Só que no meio desse caminho a gente já sabe o que vai acontecer, né? As coisas acabam não sendo como ela havia planejado e a proximidade entre os dois acaba colocando o coração de ambos em risco. Eles vão ter algum envolvimento aí, por isso que aqui tá falando que é Enemies to Lovers que conquistou o TikTok. Então quem gosta desse tipo de casal, quem gosta desse tipo de livro, de fantasia, com romance, já adiciona o wishlist, porque esse daqui promete. E é um livro curtinho, viu, gente? Não é... Tem 288 páginas. Não sei se vai ter alguma continuação. Eu até esqueci de falar o nome da autora, né? Se chama Tricia Levenseller. Não sei como se pronuncia o nome dela. Eu nunca tinha ouvido falar nessa autora. Vocês já conhecem? Deixa aqui algum livro, se ela for autora de um livro famoso, coloca aqui nos comentários para eu ver se eu me lembro. Inclusive, na pré-venda, quem adquirir na pré-venda o livro vai ganhar um pôster e um marcador. Eu vou deixar a capa de todos os livros passando na tela para vocês verem. O segundo livro que eu separei aqui para falar para vocês é da Alta Novel. Essa editora ela tá me surpreendendo porque ela vem lançando alguns livros com sinopses bem atrativas. Já adicionei alguns livros dessa editora recentemente na wishlist. E esse lançamento se chama O Palhaço no Milharal. Tem cara de ser um terror. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Ah, tá falando que é um suspense, inclusive é um suspense para adolescentes, então ele é mais juvenil. E parece que vai envolver fantasmas. O nome do autor é Adam Cesare, será que é assim que se pronuncia? E parece que a história vai ter, sim, um quesinho de terror, não só de suspense, porque até o autor aqui de Sobreviva à Noite, chamado Riley Sager, ele fala assim: o Palhaço no Milharal entrega tudo o que o título promete e ainda mais.
mais carnificina e comentários sociais sagazes e afiadíssimos. Leitura obrigatória para os fãs de terror. Então a gente vai ter, sim, um quê de terror nessa história aqui, mas vai ser mais juvenil. Parece que aqui os personagens, eles são, em sua maioria, adolescentes. A história se passa numa cidadezinha pequena, e parece que depois que a única fábrica da cidade fechou, a cidade meio que se dividiu ao meio. E a maior parte da cidade acredita que é culpa dos adolescentes. Até porque teve uma festa em que um adolescente acabou morrendo. Também teve um caso dos adolescentes atearem fogo a uma fábrica. Então tem essa divisão entre os mais velhos que acham que esses adolescentes não fazem ideia do que é pegar o batente e não respeita ninguém. Mas tem a opinião contrária, tem a opinião dos jovens que não veem da mesma forma. Mas, para completar tudo isso, tem esse tal palhaço que é o mascote da cidade, que quer colocar um ponto final nessa história e nesse embate e acaba saindo matando algumas pessoas. Aqui tem uma personagem que se chama Queen e tá até escrito aqui: Queen Maybrook só quer se formar, mas talvez ela morra esta noite mesmo. Então vai ser aquela típica história que se passa numa cidadezinha pequena, em que as coisas acontecem e tem todo esse mistério em torno do palhaço. Na capa do livro está escrito: tem alguma coisa muito errada com esses jovens. Aqui está falando que a idade, a faixa etária aqui para o livro é 14 anos mais. Então talvez não tenha nenhuma cena tão pesada assim. E aqui tá falando carnificina, a gente já imagina, né? Cenas violentas. Mas aqui tá falando 14 mais, então realmente é um livro de mistério aí juvenil. Então se você gosta, já fica esperto aqui. O lançamento tá pro dia 15 de dezembro. O próximo aqui é mais um livro da Alta Novel e mais um livro jovem adulto, mas dessa vez é uma ficção científica, e uma ficção científica pós-apocalíptica. O nome é Aqueles que Deveríamos Encontrar, da autora Joan Rhee. É uma distopia científica em um mundo pós-crise climática. Eu achei muito interessante isso, por isso que eu selecionei aqui para mostrar para vocês. Aqui a história é ambientada num futuro devastado pelas mudanças climáticas. As duas personagens principais, pelo que eu vi, são duas irmãs, a Casey e a Cília. Em algum momento elas acabaram se separando. Com essas mudanças climáticas, acabaram surgindo ecocidades. E nessas ecocidades vivem pessoas que ajudaram, que protegem o planeta de alguma forma, e agora elas que precisam de proteção. E essas ecocidades fornecem aos seus moradores água, abrigo. Só que em troca eles precisam passar 1/3 do dia, parece, dentro de cápsulas, realizando tarefas virtuais para reduzir o impacto ambiental. Parece que a Cília não aceitou muito bem essa tarefa e acabou fugindo de barco para o outro lado do oceano, atravessou o oceano. E agora as duas se separaram. Só que a Cília ela não se lembra de como ela foi parar nessa ilha e nem tem memórias do seu passado. Já a irmã dela, Casey, acha que ela fugiu de propósito e que ela deve ter sido pega e deve ter sido morta. Mas mesmo assim ela quer refazer os passos da Cília e tentar encontrá-la. E aqui tá falando que as duas são cheias de segredos. Então eu achei bem legal esse ambiente futurista, pós-apocalíptico, que envolve a questão das mudanças climáticas. Achei bem interessante. E tem um quê de mistério, né, que a gente vai ver quais são os segredos dela e como é que foi que a Cília foi parar lá do outro lado do oceano, o que aconteceu, por que ela perdeu a memória, que se alguém fez alguma coisa com ela. Então tem todo esse mistério. Eu achei bem interessante essa sinopse. Está previsto lançar no dia 15 de dezembro. E a faixa etária é de 12 mais, então é bem tranquilo. E para quem gosta de ficção científica jovem, esse daqui é uma boa pedida. O próximo lançamento também é da Alta Novel. A editora está dominando esse vídeo aqui de lançamentos. Eu nem tinha reparado que eu tinha selecionado tantos dessa editora. Ele se chama Quando as Estrelas Se Apagam e é um suspense, da autora Paula McLain.
E parece que é um suspense policial, porque envolve aqui uma detetive, se chama Ana, e ela é uma detetive de casos de desaparecimento. Alguma coisa acontece em sua vida pessoal que a faz se mudar da cidade natal, só que em determinado momento da sua vida ela para pensar que o único lugar no mundo que ela pode chamar de lar mesmo é aquela cidade onde ela cresceu, ali que ela morava com os pais, então ela retorna. E assim que ela chega nessa cidade, ela descobre que uma adolescente está desaparecida. E isso faz retornar algumas memórias da sua infância, de algo que aconteceu grave ali, que acho que também envolve um desaparecimento que mexeu com toda a cidade. E ela fica obcecada com esse caso desse novo desaparecimento da garota, da adolescente, e quer fazer de tudo para resolver. E em meio a tudo isso, coisas do seu passado acabam voltando, ela tem que quebrar algumas barreiras. E aqui está escrito assim: mesclando casos reais de pessoas desaparecidas, a teoria do trauma e uma alusão à metafísica, este romance propulsor e bastante comovente traz uma narrativa sobre o destino, a imprescindível redenção e o que é necessário quando acontece o pior para que reivindiquemos a nossa vida e a nossa fé uns nos outros. Achei bem legal isso daqui. Esse, diferentemente dos anteriores, é 18+, então ele é um livro adulto e que está falando aqui que é um best-seller do New York Times. Achei bem interessante esse suspense policial aqui. Já vai para minha lista de desejos, como vocês bem sabem que eu adoro esse gênero. Mais um mistério que envolve detetive. E esse daqui me chamou muita atenção porque ele vai ter uma adaptação na Netflix e que vai ser estrelada pelo Christian Bale. O nome do livro é O Pálido Olho Azul, uma história brilhante sobre assassinato e vingança, protagonizada pelo jovem Edgar Allan Poe. Eu achei interessante. Aqui a gente vai ter um detetive aposentado experiente, sendo ajudado por um cadete que é autor de 2 livros de poesia e que possui um lado obscuro. Esse cadete é o Edgar Allan Poe. Não sei, gente, se esse ajudante é mesmo o autor, né? Assim, aqui na história vai se passar por esse autor, por o Edgar Allan Poe, ou se só pegaram um nome. Eu acredito que não, porque aqui tá falando que ele é autor, né? Eu fiquei curiosa. E juntos eles vão investigar um caso bem esquisito, porque uma pessoa entrou no local de um crime e roubou o coração de um cadáver. E aqui tá falando que juntos eles vão se envolver numa trama muito perigosa, que envolve sociedade secreta, rituais sombrios e que vão ter mais crimes acontecendo por aí. Quando eu li essa sinopse, algo aqui me fez pensar em Sherlock Holmes, no tipo de história do Sherlock Holmes, não sei. Aqui a história se passa em 1830, então não sei se também é porque ele vai ter um ajudante, aí tem algumas semelhanças, não sei. Algo aqui me fez enxergar semelhanças com isso. É um lançamento da editora Planeta e está previsto lançar agora no comecinho do mês, dia 5 de dezembro. Então quem gosta de ler antes de assistir às adaptações, então fiquem ligados com esse lançamento. O próximo que eu coloquei é um livro de clima natalino, porém mais macabro. O nome do livro é Krampus, o Senhor do Yule. Gente, não sei como se pronuncia. Aqui tá falando que é a história perfeita para quem não é fã de Papai Noel. O nome do autor é Brom. Essa história tem até filme, pelo que me disseram. Eu vi no Instagram e lá me falaram que tem um filme que já é mais antigo, parece. E eu não conheço, gente, essa história. Eu vi o trailer. Parece que esse Krampus é uma criatura mitológica de origem pagã que acabou sendo acorrentada durante muito tempo. E durante esse tempo que ficou presa, essa criatura só pensava em uma coisa: vingança. E agora ele quer mostrar quem é o Senhor do Natal e vai fazer com que o seu nome seja lembrado para sempre. Então ele vai atormentar ali os moradores da cidade e vai botar o terror. Vocês já conheciam essa história? Eu nunca tinha ouvido falar, gente. Quem gosta de histórias temáticas de Natal, porém um pouco diferente aí. Aqui o clima natalino é bem mais sombrio
mas não deixa de ser uma história temática, já que se passa no Natal, e ele é uma criatura que aparentemente surgiu às vésperas das festas natalinas, então fiquem ligados, é um lançamento da editora Darkside, vai lançar realmente às vésperas do Natal, dia 20 de dezembro. É uma ficção científica misturada com um pouco com fantasia mais sombria. Também é um livro 18+. Achei a capa interessante, vi as imagens por dentro aqui do livro e a Darkside arrasa, né, gente, nas edições. Mais um livro que promete ter uma edição bem legal. O próximo que eu separei aqui é um lançamento da editora Alfaguara e é um livro da Shirley Jackson que foi publicado pela primeira vez em 1948. É um livro de contos, chama A Loteria e Outros Contos. A Alfaguara, então, está relançando este livro aqui. E esse conto, A Loteria, é um dos mais importantes da literatura americana, estou mencionando aqui, que teve um impacto muito grande logo após a sua publicação. A revista que publicou foi The New Yorker, que publicou esse conto, né, pela primeira vez. Parece que tem essa história e mais outras 24. Dentre os temas aqui dos contos desse livro, a gente tem falando sobre a sociedade norte-americana, a opressão velada, o lugar que as mulheres são relegadas, o peso do matrimônio e muitos outros temas que fazem parte da sociedade atual. Bem interessante, eu nunca li nada da Shirley Jackson, tenho curiosidade em conhecer. Alguns contos que foram mencionados, os títulos aqui no texto, é Estátua de Sal, que vai falar um pouco sobre a vida nos subúrbios dos Estados Unidos, e O Embriagado, que vai falar sobre a influência da bebida e da juventude no homem. Esse lançamento está previsto para o comecinho agora do mês, dia 5 de dezembro. Vocês já leram alguma coisa da autora? Deixa aqui nos comentários o que vocês já leram. Eu tenho curiosidade em ler aquela história que foi baseada para fazer a série da Netflix, A Residência Rio, alguma coisa assim. É o nome da série, né? Eu não lembro agora o nome do livro que deu origem a essa série. Mas eu tenho curiosidade em ler, apesar de ter visto a série. Dizem que tem muitas diferenças, que só foi mesmo uma inspiração. Eu vou, inclusive, depois procurar para me lembrar o nome do título. Se vocês souberem de qual livro eu estou falando, deixa aqui nos comentários também para me lembrar, porque eu esqueci. O último livro que eu separei aqui para quebrar um pouco esse clima, né? Porque a gente vem aqui de terror, mistério, suspense, ficção científica. E o último aqui é uma comédia romântica que se chama 99% Meu, da Sally Thorne. Parece que é a mesma autora de O Jogo de Amor e Ódio. Eu não conheço, aliás, eu conheço o título, mas não li o livro. Aqui a gente tem dois irmãos gêmeos que estão lutando por uma herança e por atenção de um personagem que se chama Tom Valesca. Tom é o homem dos sonhos da Darcy. Porém, Jamie, o seu irmão gêmeo, acabou virando o melhor amigo dele e os planos dela de ter algum envolvimento com o Tom acabou indo por água abaixo. Tempos depois, quando eles herdam essa casa da avó, eles precisam retornar porque há instruções estritas ali para eles que eles precisam reformar e vender essa casa. E aí ela reencontra com o Tom. O Tom, ele é um restaurador de casas e parece que ele está solteiro depois de muito tempo. Então ela vai aproveitar esse momento para tentar fisgá-lo de alguma forma, aproveitando que o Jamie não está ali. Então parece que vai ser um romance mesmo bem humorado, bem divertido. Parece que vai ser uma história leve, daquelas da gente sentar e passar o nosso tempo, sabe, tranquilo. É um lançamento da Universo dos Livros e está previsto para o dia 20 de dezembro, também mais para o final do mês. Até a capa, né, passa essa impressão de um romance mais tranquilo, mais bem-humorado. Então, gente, com esse romance, eu finalizo essa lista que eu separei para passar para vocês. Foram 8 livros mesmo que eu tinha separado. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre esses lançamentos. Lembrando que se vocês souberem de outros, deixem aqui nos comentários que eu adoro saber o que vem por aí. E comenta o que vocês acharam desses livros, se vocês ficaram interessados por algum desses lançamentos que eu mostrei para vocês, se vocês já tinham ouvido falar.
Deixa tudo aqui nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo se ainda não fizeram. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.